Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Química de preparação para o Enem. Eu prometo para você que eu vou fazer a Química se tornar sua amiga, sua companheira nessa caminhada tão linda que nós vamos percorrer em 2018 juntos. Tranquilo? E para começar, vamos começar com o comecinho da Química. Eu não poderia começar de uma outra forma, a não ser conceituando Química e a partir desse conceito, criando com você toda a identidade dessa ciência maravilhosa. Eu prometo também uma outra coisa para você, que eu vou ser nas minhas aulas direto ao ponto. Não vamos ficar com muito blá blá blá, porque você não pode perder tempo. Você tem que ser o quê? Rápido, dinâmico. E isso vai ser uma promessa. Eu vou tentar ser o mais direto ao ponto, sem perder o rigor dos conceitos com você. Beleza? Então, vamos deixar de blá 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 e vamos começar a nossa brincadeira, né? Vamos começar perguntando, eu quero começar com uma perguntinha. Quero perguntar para você se você sabe o que a Química estuda ou o que o teu professor de Química, no caso eu, vou te ensinar durante esse ano. Será que você sabe? Vê, meu filho Henrique, eu tenho dois filhos, Henrique, 9 anos, e Vinícius, 2 aninhos. Vê só, Henrique um dia perguntou para mim: papai, o senhor, você dá aula de quê, papai? E eu falei para ele: papai dá aula de Química. Aí ele fez assim: Química? Mas a Química ensina o quê? Aí eu falei exatamente assim: a Química ensina as transformações que ocorrem na matéria. Aí meu filho ficou meio perdido, meio sem entender. Aí ele perguntou: mas o que é matéria? Eu me vi numa situação difícil, tentando explicar para um menino de 8, 9 anos o que era matéria. Aí eu falei para ele: filho, matéria é tudo. Matéria é esse giz que você tem aqui. Matéria é esse quadro que você tem aqui. Matéria é esse celular que está na mão do papai. Aí ele fez assim: ah, pai, matéria são as coisas. Tá certo? Eu fiz. Tá. Aí ele fez: pai, então você ensina as coisas. Você ensina do que as coisas são feitas. E eu achei essa definição dele brilhante. A Química é a ciência que estuda as coisas. A Química é a ciência que estuda as transformações que ocorrem nas coisas. Só que a gente não vai chamar as coisas de coisas. Essas coisas, elas têm um nome bem característico. E o nome é matéria. As coisas são matéria. Então a Química estuda. A Química é a ciência que estuda a matéria. A Química é a ciência que estuda as transformações que ocorrem na matéria. Beleza? Mas, Flávio, o que é matéria? Aí eu vou apresentar para você agora dois conceitos de matéria. Tá legal? Um conceito que eu gosto de chamar de primitivo e um conceito um pouquinho mais moderno, um conceito um pouquinho mais elegante. Olha só. Eu posso dizer que matéria é tudo aquilo que tem massa, olha só, e ocupa lugar no espaço. Esse conceito de matéria você aprendeu lá no 9º ano. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá errado? Não, tá certíssimo. Mas hoje existe um conceito que eu poderia dizer que é um conceito um pouquinho mais moderno, um conceito um pouquinho mais elegante de matéria, que é o conceito baseado na ideia de Einstein. Einstein diz que matéria é energia condensada. E Einstein, ele prova pra gente isso através da sua tão conhecida equação. E igual a mc ao quadrado, onde ele prova que energia pode se transformar em matéria, esse M é massa, e matéria pode se transformar em energia. Para você conseguir uma grande quantidade de energia, você não precisa de uma grande quantidade de matéria. Então, a gente tem dois conceitos para matéria. Os dois conceitos estão certos. A única diferença é que um é um pouquinho mais primitivo e o outro um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais, como eu poderia falar, moderno. Tranquilo? Preste atenção que a matéria ou os materiais,
eles apresentam uma série de propriedades. São essas propriedades que caracterizam os materiais. E é justamente essas propriedades que a gente vai conversar um pouquinho de uma forma bem rápida sobre elas. Vem cá. São 5 propriedades. A primeira propriedade eu chamo de propriedade geral ou propriedades gerais. As propriedades gerais são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Como assim? Vem comigo. Matéria, né? Tudo aquilo que tem massa, então eu posso dizer que a massa, vou mudar aqui de cor, que a massa é uma propriedade geral. Beleza? Matéria não ocupa lugar no espaço. Ocupar lugar no espaço é apresentar volume. Então, massa e volume são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Se é matéria, tem massa e tem volume. Flávio, só é massa e volume? Não. Existe uma série de outras propriedades gerais. Impenetrabilidade, divisibilidade, porosidade, inércia. Flávio, eu preciso saber isso tudo decorado? Não. Você não precisa saber todas as propriedades gerais decoradas. Você precisa saber, tá, que existem essas propriedades gerais. Mas, para você não ficar chateado comigo, você que gosta de anotar, gosta de ter o caderno todo bonitinho, eu vou colocar aqui, ó, as propriedades gerais da matéria, para que você possa anotar bem bonitinho, beleza? Aí eu vou colocar aqui e você vai tirar um print, beleza? E vai colocar no seu Insta, que tá estudando Química com o @Química na dose certa. Vou colocar aqui, viu? Olha, Química, olha só, na dose, certa, beleza? Então, ó, tira o print. Isso, beleza? Tirou o print das propriedades gerais, vem embora. Segundo, propriedades físicas. Aí, para aqui. Opa, para. As propriedades físicas são propriedades importantíssimas. Por quê? As propriedades físicas, no futuro muito próximo, elas serão usadas pela gente para determinar se um material é puro ou impuro. Se o material é puro ou uma mistura. Então as propriedades físicas são importantíssimas para a gente. Beleza? E quem são essas? Quem são as propriedades físicas? As propriedades físicas, elas são determinadas em laboratório. Tá? E como assim? Presta bem atenção. Eu tenho lá um material. O meu material é sólido. Eu botei esse meu material para aquecer. Beleza? Esse material, ele vai derreter. Ele vai derreter a uma determinada temperatura. Essa temperatura de derretimento que foi determinada em laboratório é uma propriedade física. Que a gente chama essa propriedade física, olha só, que a gente chama essa propriedade física de temperatura de derretimento. Não, temperatura de fusão. Temperatura de fusão, tá? Da mesma maneira, eu tenho um material lá líquido, beleza? Botei para aquecer. Vai chegar uma hora que esse material ele vai começar a ebulir. Vai começar a aparecer algumas bolhas na superfície do líquido. Essa temperatura é a temperatura de ebulição. Vou colocar aqui, ó, T.E. Como eu também posso determinar o quê? A relação entre a massa e o volume que o meu material ocupa. A gente chama essa relação de densidade. E existem outras propriedades físicas determinadas em laboratório. Flávio, eu preciso saber todas decoradas? Claro que não. Claro que você não precisa saber todas elas decoradas. Eu só quero que você entenda que essas propriedades, elas serão importantíssimas já, tá? Para a gente poder o quê? Determinar se o material ele é puro ou não. Tranquilo? Vem cá. Terceiro tipo, propriedades químicas. As propriedades químicas, elas têm a ver diretamente com o tipo de transformação que o material sofre. Tem material que sofre combustão, tem material que sofre fermentação,
tem material que sofre oxidação, tá? Isso é uma propriedade do material e é uma propriedade química. Presta atenção. As propriedades químicas têm uma relação direta com os fenômenos químicos. Fenômeno químico é diferente de fenômeno físico. O que é um fenômeno químico? Altera a estrutura íntima da matéria. O que é um fenômeno físico? Não altera a estrutura íntima da matéria. A gente vai conversar disso mais na frente. Tranquilo? Vem cá. Propriedades funcionais. Olha só, aqui é interessante. Vê. Existem muitos materiais no mundo. Eu posso dizer que existem muitas coisas no mundo, beleza? A gente não pode estudar essas coisas, esses materiais, de forma individual. É muito material, gente. Então, o que os químicos fazem? O que a gente faz? Reúne esses materiais em grupos. Esses grupos são grupos de materiais que apresentam propriedades semelhantes. Aí a gente tem os sais, vou colocar aqui, tá? Aqui a gente tem os sais, olha só. Aqui a gente tem os ácidos, olha só que legal. As bases, olha só que legal. Os óxidos, os sais, os compostos orgânicos, beleza? Então, propriedades funcionais são propriedades características de um determinado grupo de materiais. E o último tipo são as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são as propriedades que impressionam pelo menos um dos nossos 5 sentidos. Aí deixa eu dar um exemplo para você bem legal. Presta bem atenção. Esse quadro aqui, ele tem uma fórmica, tá? Quando eu passo a mão sobre a fórmica, ela impressiona o meu tato de uma maneira. Aqui eu tenho um giz, tá? O material que forma o giz é diferente do material que forma a fórmica, beleza? E quando eu passo o dedo no giz, esse material, ele impressiona o meu tato de uma outra maneira. Eu posso dizer que o giz impressiona o meu sentido de uma maneira e a fórmica impressiona o meu sentido do tato de uma outra maneira. Propriedades organolépticas impressionam os nossos sentidos. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Foi legal essa primeira aula? Primeira aula rapidinha, como eu prometi, direto ao ponto, tá? Isso aqui, galera, é uma introdução à química. Nossa primeira aula de química desse nosso curso de química para o Enem. Nossa próxima aula, a gente vai ver as transformações que ocorrem na matéria e vamos fazer uma série de observações a respeito dessas transformações. Tranquilo? Beleza? Gostei de ter você aqui, adorei de ver você aqui e ó, tamo junto nessa caminhada. Pode apostar, viu? A gente tá junto e a gente vai vencer. Por quê? Se você tá nesse exato momento assistindo uma aula de química, cara, ninguém te segura não, tu já é um vencedor. Beleza? Um forte abraço, um beijo enorme no coração. Tchau!